convite através de requerimento, a gente usa o grande expediente para não comprometer a ordem do dia. Então, atendendo ao requerimento número 73, de 2018, o vereador que subscreve, conformidade com o texto regimental desta Casa, requer de Vossa Excelência, sobre o plenário, que seja encaminhado cópia deste requerimento ao secretário-geral do Sintec, Sindicato dos Trabalhadores do Correio de Sergipe, o senhor Jean Marcel Guimarães Raymond Burgos, no sentido de convidá-lo a comparecer em uma das sessões ordinárias da Câmara, instância que acontece nas terças-feiras e quintas e quartas, com início às 15 horas, para tratar de assuntos referentes aos serviços prestados pela agência dos Correios do nosso município. O vereador proponente, quem fala aqui, o vereador André Graça, e aqui a qual eu chamo, convido o senhor secretário-geral do Sintec, o senhor Jean Marcel Guimarães, para se fazer parte da mesa aqui conosco. Senhores vereadores, pode sentar aí. Jesus pode sentar aqui, vereador. Senhores vereadores, vocês estão de acordo que o requerimento foi de minha autoria? Eu poderia abrir, depois o secretário-geral daria a palavra dele e vocês aí, depois aí cada um falaria. Vocês estão de acordo? Então, vou peço ao vereador Sandro Barreto e assuma aqui a presidência. Eu vou falar aqui Alô. Então, boa tarde a todos aqui presentes no dia de hoje. Cumprimento aqui a todos os presentes em nome do secretário, o ex-vereador Romualdo Vieira, a todos os vereadores. Quero cumprimentar a todos aqui que fazem parte do sindicato, em especial ao secretário-geral. E aqui agradeço ao atender essa Casa Legislativa, o convite que essa Casa fez à senhoria. A gente fica grato à sua atenção. E dizer a vocês do sindicato inicial que essa Casa aqui vem travando muitos diálogos aqui, muitos debates, porque a comunidade estanciana realmente não está feliz com o atendimento dos Correios. E a gente sabe, não declarado, mas a gente sabe em parte porque acontece isso, em partes. Né? Mas aí o fruto do requerimento que você estar aqui é para esclarecer essas dúvidas nossas e de toda a população estanciana. Eu quero cumprimentar também aqui os internautas que estão nos assistindo e dizer que muitos bairros aqui de distância, a gente vem sofrendo, principalmente os vereadores, com essas cobranças, né? Bairros já de anos atrás e até agora os serviços Correios não prestam serviço. A exemplo disso, está aqui, eu enumerei alguns bairros, alguns bairros aqui, como o Jacinto Magalhães, que é mais novo, o Ávila Meireles é novo, né, mas o Alinete Soares, né, o Mariota Mesquita, o Conjunto Valadares, o Recanto Verde, que é novo, o Carmen do Prado Leite, que é novo, mas, enfim, alguns bairros são antigos, mais antigos, e não recebem o serviço do Correio. Por isso, né, é fruto desse requerimento. Nós fizemos requerimento início do ano passado, salvo engano, chamando a diretoria daqui dos Correios primeiro, não vieram, né, e não justificaram a ausência. Isso é bom que se diga aqui. Então, assim, não teve uma atenção especial a gente, que eu queria, mais precisamente naquele momento, era a vinda deles aqui, não é? Mas eles não vieram. E logo posterior, eu apresentei o requerimento convidando a vocês, e vocês, assim, felizmente atenderam. Então, um dos problemas nossos é essa parte aqui, que a população tem se queixado bastante aos vereadores, e também pelo um fato que aconteceu, um fato não público, mas em off. Eu fiquei sabendo que o
quadro de funcionário daqui do Correio estava prestes a ser reduzido. E aí foi quando eu me assustei, porque se vocês, o atual corpo de funcionário do Correio, não estão atendendo hoje, né, a população estanciando de uma maneira adequada, e se vocês reduzirem, aí realmente vai ficar um caos, e aí a gente precisa saber quais providências serem tomadas, quem é culpado disso aí, quem é que está por trás disso aí, né, para que a gente tome algumas medidas, né, possíveis dentro do nosso limite. A gente confessa que a Câmara de Instância, os vereadores têm limite, muito embora algumas pessoas, algumas minorias, infelizmente pensam ao contrário, que a gente tem poder de tudo, até de fazer obra, cobram dos vereadores. Então a gente tem limite. Então o que a gente pode fazer é realmente trazer vocês aqui para esclarecimento, para que a população estanciana saiba de verdade o que está acontecendo, né, porque tanto cobra a nós vereadores. Então, não mais era isso, eu quero ouvir mais do que falar, né, confesso a vocês da minha felicidade realmente de vocês terem essa atenção com a gente, com essa casa, de vir aqui esclarecer, mas os pontos fundamentais são os bairros que não são atendidos, o porquê, né, disseram aqui, nós fizemos aqui, até foi motivo de chacota por algumas pessoas, algumas minorias, quando a gente colocou o nome de ruas aqui. Essa Câmara tem prestado um serviço muito grande, e na última vez que veio aqui alguém do Correio, eu acho que foi na outra gestão, né, Zé da Paz, não estou tão lembrado, na outra gestão, que nós somos reeleitos, mas a gestão anterior, tiveram presente aqui os representantes da diretoria dos Correios, e eles disseram que muitos não entregavam alguns bairros porque não tinha nome de ruas. Rua A, Rua B, Rua C, e essa Câmara tem prestado um serviço importante nisso aí, né, resolvendo essa problemática. O Carmen do Prado do Leite hoje tem nome de rua, o Mariota Mesquita hoje tem nome de rua, o Jardim Alecrim tem nome de ruas, enfim, todos esses bairros que não estão atendidos, hoje já estão com nome de ruas. Então, não é desculpa hoje, né, de não estar atendendo por não ter nome de rua. Na verdade, todos têm nome de ruas, então, isso não é desculpa. Então, os pontos fundamentais é essa parte, né, que os bairros não estão atendidos, por quê, e se realmente procede essa redução de funcionários no quadro dos Correios daqui de Estância, que isso me preocupa bastante, e também é um dos motivos pelo qual eu fiz o requerimento. Não mais é escutar, ficar atento, e os senhores vereadores aí depois tirar dúvida depois do seu pronunciamento. E a qual eu convido a Vossa Excelência para se fazer o pronunciamento aqui. O senhor já... a gente tem um tempo, mas pelo motivo, pela importância do debate, Vossa Excelência fique à vontade. Eu acho que os vereadores estão de acordo de deixar, não limitar tempo, porque para você não deixar de esclarecer nada. Então, se você puder agilizar, agilize, mas o tempo fica a seu critério. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os parlamentares, saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo presidente André Garça, agradecendo ao convite, né, e parabenizando também por essa iniciativa desse debate, que é de suma importância para o futuro dos serviços postais aqui no município e na região. Gostaria igualmente de saudar todos os trabalhadoras e trabalhadores dos Correios, né, que fazem o Correio tanto aqui em Estância como em todo o estado de Sergipe, e a toda a população de Estância. O momento é oportuno para algumas reflexões. Eu acho que essas dúvidas que os senhores têm, quem poderia melhor tirar é a direção da empresa, né, que é através da direção da empresa que foi implantado todo esse sistema que tem gerado todo esse problema para a cidade de Estância. Como os senhores sabem, a empresa de Correios ela já vem prestando serviços há mais de 300 anos. A história dos Correios ela se confunde com a própria história do país, né? Mais do que ninguém, o Correio foi capaz de integrar, né, todas as regiões do país. Ele ajuda ao desenvolvimento das regiões, né? Então, o que a gente vem passando não é de agora, há um bom tempo que a gente já vem denunciando. Na verdade, é fruto da má gestão, né, e da intervenção política dentro da empresa pública. É importante também a gente ressaltar que, como foi colocado aqui, existe um projeto, né, de privatização dos Correios. Esse projeto não saiu da pauta, ele está em pauta, né, e todas essas ações, né, são nesse sentido.
de sucatear a empresa, né, para que a própria população perceba ou se crie uma percepção que o melhor seria a privatização. E nós estamos aqui para dizer claramente que a privatização não é boa para ninguém, principalmente para a população, que corre o risco de ficar desassistida, né, principalmente das cidades menores, circunvizinhas aqui. A empresa ela tem um cunho social, né? Ela está há mais de 300 anos, né, ajudando a desenvolver o país, integrando o país, né? Só que, mais do que o cunho social, o Correio ele assegura, né, inclusive, que políticas públicas sejam postas em prática, né? Hoje em dia, o Correio entrega milhões de objetos em todo o país, né? Medicamentos, livros, vacinas, enfim, uma série de insumos para a indústria leve, né? Materiais para a indústria. É impossível pensar hoje, por exemplo, no comércio eletrônico sem os Correios, né? Então, assim, o Correio ele ajuda não só, ele não só gera lucros, mas, sobretudo, ele desenvolve, né, e ele é capaz de integrar o país. Infelizmente, há um certo tempo atrás, né, já de alguns anos para cá, tem sido muito difícil trabalhar nos Correios, né? A gente tinha uma empresa que a gente tinha muito orgulho de usar o uniforme amarelo, né, que era sinônimo de presteza, de eficiência, e hoje em dia, devido à má gestão, todo esse prestígio que o Correio tinha, ele está sendo delapidado, né? E a gente vem trazer alguns pontos para reflexão do que a gente está fazendo enquanto sindicato, né? E o que os nobres parlamentares também podem nos ajudar. A privatização, gente, como eu disse, ela é bem prejudicial, muito prejudicial aos trabalhadores e principalmente à população, né? População essa que já vem sofrendo há muito tempo, como foi colocado aqui, com a falta de entrega, né? Bairros há mais de 15 anos que solicitam a entrega e já teriam direito de receber, né? Porque essa questão de falta de nome de rua, falta de número, isso daí é uma mera escusa. Na verdade, o Correio ele deveria participar, né, desse que é um componente de cidadania básico, que é a criação ou a formalização dos endereços e dos logradouros, né? A gente aqui em Estância, a gente fez uma pesquisa rápida, nós trabalhadores mesmos fizemos uma pesquisa rápida, e a gente descobriu que existem mais de 10 mil pessoas que não são atendidas pelo serviço postal. A empresa ela tem o seu corpo diretivo, tem um corpo técnico, né, que é especializado para fazer a SD, que é distritamento desses novos logradouros. Ou seja, a empresa ela tem que fazer isso, né? Então, essas pessoas elas existem e elas não podem estar desassistidas, né? O Correio é público e existe uma lei postal. E a lei postal diz que o acesso ao Correio ele é universal. Então, essas pessoas elas não são invisíveis. Elas têm, sim, o direito de receber suas correspondências, suas mercadorias e suas encomendas. Nós fizemos aqui uma pesquisa rápida, nós mesmos trabalhadores, e, como já foi colocado aqui, existem diversos bairros, né, que já têm rua, inclusive, que não estão recebendo serviço postal. Vou enumerar algumas aqui, apesar de não conhecer a cidade, mas eu acredito que todos aqui vão facilmente identificar esses logradouros, né? Conjunto Albano Franco, Conjunto Carmen do Prado Leite, tem mais de 500 casas, loteamento Ávila Meireles, loteamento Paraíso, loteamento Jacinto Magalhães, loteamento Mariota Mesquita, loteamento Jardim Alecrim, loteamento Maria Santana Santos, loteamento Recanto Verde, com quase 1.000 casas, loteamento Ecoville, loteamento Costa Verde, Travessa Osório Ramos, Travessa D, do bairro Cidade Nova, loteamento Bela Vista, Rua J e L, do Conjunto Valadares, Travessa Frei Damião, do bairro Cidade Nova, algumas ruas do loteamento Nossa Senhora de Fátima, do bairro Bonfim,
bairro Candeal, bairro Estancinha e adjacências. Então, assim, a gente percebe que são logradouros que não estão na sede, não são povoados, mas que se transformaram em posta restante. O que seria uma posta restante? São aquelas áreas onde o correio não entrega, né, geralmente são áreas rurais, né, e aí tem uma forma de entrega diferente, geralmente com um representante, né, do bairro ou da comunidade. Isso acontece em instância na sede. Na sede. Imagine nas adjacências. A gente tem uma situação que é muito preocupante também, que é a falta, né, de entrega em alguns locais, né, que não deveriam passar por isso. Por exemplo, existe uma situação de que uma rua, de um lado da rua, tem entrega e do outro lado da rua não tem entrega. Então, isso é um absurdo e isso é inadmissível para uma empresa do porte do Correio. Um outro problema que nós sempre fomos contra, né, é uma questão da forma de trabalho que foi implantada, a revelia pela empresa, né, não fomos chamados para o debate, a população tampouco foi chamada para o debate, que é a questão do DDA. O DDA é a distribuição em dias alternados. Ou seja, o que era norma no Correio, o que era rotina, né, a obrigação do carteiro passar diariamente naqueles logradouros, ela deixa de existir. E agora eles vão fazer alternadamente. Ou seja, a empresa aumenta o distrito, cresce o distrito, então o carteiro ele tem uma área muito maior para atuar, e aí ela divide. De um lado, em um dia, o carteiro faz uma parte, e no outro dia, se der, o carteiro termina, se não, acumula. E através desse DDA, a empresa tem tirado muitos postos de trabalho, né? A gente tinha aqui, em instância, 14 carteiros, e a proposta é que se reduza para 7. Então, se o município já não está sendo atendido com 14, não é retirada desses 7 que vai ajudar. Nós sempre fomos contra o DDA. Inclusive, não foi implantado ainda aqui em instância, graças à documentação que o nosso dirigente vem apontando aqui para a direção da empresa. Eu estou aqui com documentos de 2017, né, onde a gente já colocava os impactos do DDA, né, o que vai ser. A empresa, muitas vezes, né, diz que a gente não quer a modernização, né, que a gente é irredutível. Não é verdade. A gente quer, sim, a modernização, mas a gente quer garantir os postos de trabalho, né? Não é retirando postos de trabalho que nós vamos melhorar o atendimento, né? Tanto a cidade de Estância como o Sergipe como um todo tem passado por uma expansão demográfica muito grande, né? A todo momento surgem novos bairros, novas pessoas vêm morar na cidade e essa população não pode ficar invisível. Essa população tem o direito e tem que ser atendida pelos Correios. Seria muito bom, senhor presidente, que realmente a direção da empresa viesse para esses elementos. O que a gente pode apontar, a gente tem contra essas medidas arbitrárias, né, unilaterais, do parte da empresa, né, e buscar, junto a essa casa, algumas soluções. Um outro problema, né, acho que esse problema do DDA é algo nevrálgico, né, dentro daqui da agência de distância, mas a gente tem diversos problemas que a gente já vem relatando há um bom tempo, né, e aqui a gente tem bastante problema nesse sentido. Como eu falei, a posta restante ela tem aumentado muito, né, são esses objetos que não são entregues e ficam lá para retirada. Então, os atendentes, né, que são outra força de trabalho, não são os carteiros que estão na rua, são o pessoal que estão dentro da agência fazendo o atendimento, manipulando dinheiro, eles ficam extremamente sobrecarregados, né, porque eles precisam atender, fazer toda a parte do processamento dele, das encomendas, das cartas, e mais do que isso, ele precisa fazer o trabalho do carteiro. Então, assim, esses trabalhadores realmente eles não vão dar conta, né? Infelizmente, temos apenas 2 atendentes hoje, né? Acho que todos aqui já devem ter sido vítima
né, da falta de atendimento dos Correios, né, porque realmente a agência fecha as portas, né, porque existe uma falta de funcionários. Falta essa que foi provocada sobremaneiramente pela própria direção da empresa, né, ao fazer vários planos de desligamento sem repor essas vagas. Nós estamos sem concurso público desde 2011. Isso, por si só, já é um dado estarrecedor, porque a volatilidade dentro dos Correios é muito grande. Existem pessoas que passam para outros concursos, vão para outra empresa, enfim, se aposentam. E aí a empresa, o que ela fez? Apresentou, nesses últimos anos, pelo menos 7 programas de demissão incentivada e não repôs essa vaga. Isso daí gerou déficit, né, em quase todos os setores de trabalho. A maioria dos setores de trabalho, hoje, infelizmente, estamos com déficit. Então, existe também essa problemática que nos preocupa muito. E, fora isso, a gente tem um problema estrutural muito grande dentro da própria unidade, né? Hoje a gente teve uma reunião, a gente foi lá falar com os trabalhadores e a gente encontrou lá dentro cadáveres de pombo, né? A gente tem uma infestação de pombo lá dentro. Já tivemos a morte de um funcionário lá na DR Mato Grosso, né, por infecção por pombo, né, lá na unidade CTCE. A gente não espera que a empresa tome alguma providência. Já oferecemos denúncia na vigilância sanitária, na DRT, inclusive com multas, né, para a empresa, multas altas para a empresa, não foi baixa, né, mas o corpo diretivo realmente fica só na promessa. Não cumpre, não se concretiza. Tínhamos a promessa de que os Correios iam migrar para um outro prédio, um prédio mais moderno, que daria mais capacidade para os trabalhadores, né, mais uma melhor qualidade para os trabalhadores, e realmente não foi isso que aconteceu. Então, infelizmente, né, nós estamos pensando não só na população, mas principalmente nos nossos trabalhadores, né? E, nesse sentido, a gente pensa, inclusive, infelizmente, né, na própria interdição da unidade de distância, por falta de condição e total insalubridade, né? Nós não queremos amargar a morte de um colaborador dos Correios aqui na cidade. Outras denúncias, né, em relação às condições de trabalho, elas vêm sendo feitas há muito tempo, né? Hoje, a cidade de distância, ela, fora os problemas que ela tem de entrega aqui, hoje a gente empresta carteiro para outras cidades que não têm. Por exemplo, Santa Luzia de Itaim só tem entrega um dia na semana e o carteiro é distância. Então, esse carteiro ele é deslocado das suas funções para ir lá resolver o problema de Santa Luzia do Itaim. Isso a empresa, seria muito bom se a empresa viesse aqui responder por quê, né? Esses redistritamentos que vêm sendo feitos, eles prejudicam de maneira muito grande, né, o nosso trabalho. Não existe condição nenhuma de fazer os dois lados propostos pela empresa. Sempre gera acúmulo, né, porque a carga ela chega diariamente. Então, se um dia eu entrego em um lugar e no outro dia eu entrego no lugar, nos 2 dias chegaram a correspondência. O que a empresa vem discutindo, debatendo, é a prioridade da entrega. Nesse sentido, o que eles colocam como prioridade? Os registrados, o SEDEX e o PAC. E toda a parte de fatura, que geralmente quem recebe, né, é toda a população, simplesmente fica desassistido. Então assim, a fatura ela não chega, e quando chega, ela chega já com 15, 20 dias, né, onde os moradores ou já pagaram ou vão ter que pagar a multa. Infelizmente, essa é a nossa situação atual. Como foi colocado aqui, existe ainda o perigo da privatização, né? Ocorrendo a privatização, que a gente sabe que é um processo que não é assim tão fácil, mas havendo vontade política pode acontecer. O perigo que a gente corre é diminuir muito mais esses trabalhos, diminuir a prestação do serviço, né? Fechamento de agência, demissão por parte
desse fechamento, né? E aí é um grande perigo para a população que não se enganem. Havendo a privatização, o serviço postal ele não vai ficar mais barato, ao contrário, provavelmente ele fique mais caro, porque nenhuma empresa particular quer atuar onde não há a atração comercial. Por exemplo, nas cidades pequenas do interior, na região amazônica, né? Em vários logradouros aqui, com certeza não há um interesse comercial de se atuar. O que existe, sim, é a prestação continuada através dos Correios. Uma outra problemática que nós também já viemos falando em relação também à questão dessa forma que a empresa vem trabalhando. Ela vem implantando diversas formas de trabalhar, das quais a gente não concorda. O DDA é apenas uma delas. Agora nós estamos sendo atacados de outra forma. Que forma é essa? A empresa tem lotado a maioria dos carteiros em uma macro-região. Ou seja, essa região aqui vai ser subordinada a Lagarto, né? Então, os carteiros eles vão deixar de estar lotados aqui para estar lotado em Lagarto. O que a empresa está querendo com isso? Primeiro, maquiar o déficit, né? Quando eu tenho uma macro-região, eu não tenho lá o carteiro em instância para fazer a instância, mas eu tenho uma macro-região. Então, o carteiro trabalha um dia em instância, outro dia em Ubaúba, outro dia em Cristinápolis, outro dia em Santa Luzia do Itaim. Então, essa é uma forma de maquiar o déficit que nós temos hoje dentro da empresa. Fora o contratempo que existe para o trabalhador. A gente sabe que a gente está no estado pequeno, mas que não é fácil se deslocar para outra cidade. Então, o trabalhador que tem toda a sua vida aqui, tem sua casa, sua família, seus filhos aqui, não é do interesse do trabalhador, né, estar se deslocando todo dia para cidades como Aracaju, como Lagarto, né, até de outras regiões. E o que pode acontecer em breve, né, se a direção realmente continuar optando por esse caminho de um enxugamento, né, e da incentivo à saída de funcionários sem repor aqueles que que saíram da empresa. Bom, eu agradeço, gostaria mais uma vez de agradecer. A gente trouxe algumas documentações aqui, né, para embasar. Eu estou aqui com a situação dos pombos, né, foi entregue a DRT, a vigilância sanitária também. Então, assim, não é por falta de aviso. A gente tem usado bastante do bom senso, a gente tem dialogado muito, né, com a empresa, mas a gente está um pouco chateado e sem respostas, né? Então, seria muito importante, né, como eu disse a você, a gente já fez várias ações. Infelizmente, o caminho, né, que a gente vê hoje na realidade de instância é a interdição por falta de condição de trabalho. Se os senhores forem lá na unidade de instância, eu faço convite que vão, o que vocês vão ver lá é cocô de pombo. Me desculpe o termo, mas é cocô de pombo que tem hoje em toda a unidade de instância, né? Então, isso é um perigo não só para os trabalhadores, mas para toda a população que usa, né, a agência postal daqui e toda essa problemática que a gente vem falando em relação à entrega, né, e aos moradores que já deveriam estar sendo assistidos, mas que a empresa, de forma unilateral, resolveu fazer essas formatações no trabalho e realmente tirar os carteiros da rua. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente sabe que a empresa tem os poderes diretivos, né, mas que a gente está sempre fazendo o contraponto, né, e usando o bom senso, principalmente em relação aos serviços postais que devem ser prestados por lei a todos os brasileiros. Agradeço a oportunidade